voltei! Quarto vídeo da nossa série Perfis Comportamentais segundo William Maston. E aqui quem fala com você é Fran Pontes, Master Coach, estudante de Psicologia. Roda a vinheta aí! Voltamos, querido, e claro, não se esqueça, inscreva-se no nosso canal. É muito importante a sua inscrição para que o nosso canal continue aí bombando, crescendo e muitos vídeos postados para te ajudar e agregar desenvolvimento pessoal na sua vida. Além de se inscrever, não se esqueça de ativar o sininho, porque é tão importante para que você receba o comunicado de que novos vídeos chegaram, ok? E agora eu quero também pedir para você dar um joinha aí, dar um like no nosso vídeo se você gostou. E se eu não tiver gostado, Fran, dá um like também. E manda um comentário falando por que de repente você não gostou, para que nós possamos cada vez mais aprimorar o nosso canal. E compartilhe com os seus amigos, familiares e aquela pessoa que você se lembrou que precisa saber desse assunto quando você assistiu o nosso vídeo. Vamos lá, vamos falar agora do último perfil. Nós estamos falando dos 4 perfis, segundo diz que teoria do William Maston. E claro, mais uma vez frisando, ele é um dos autores que aborda sobre perfis comportamentais. Mas segundo o coach utiliza muito a teoria de William Maston. A psicologia não reconhece muito essa teoria, porém usa outros teóricos que nós vamos falar futuramente nos próximos vídeos, ok? Agora vamos lá no último perfil dos 4. Nós falamos do alto D, que é o tubarão. Nós falamos do alto S, que é a águia. Nós falamos do alto I, que é o gatinho. E vamos falar agora do alto C, que é o lobo. Isso mesmo. E ele tem esse perfil, muitas características desse animal. Vamos lá. Quais são os principais descritores? Aquilo que consegue descrever melhor o lobo. Ele é bem preciso, extremamente analítico, perfeccionista, cuidadoso e minucioso. E qual é a emoção que predomina nesse perfil? Medo. Como ele é um perfil muito metódico e um perfil muito introvertido, ele é um perfil que tem uma emoção focada no medo, na insegurança. Na insegurança de tomar decisões, na insegurança de compartilhar opiniões. Ele não gosta de exposição. Dos 4 perfis, esse que mais tem problema com exposição. É um perfil, por exemplo, se você detectar ele no ambiente de trabalho, você já tem que perceber o seguinte: ele gosta de ser reconhecido porque ele tem excelência no que faz. Ele é extremamente focado nas tarefas que lhe são dadas e muito bom como profissional. É um profissional que você pode confiar que se você pedir um prazo, ele vai cumprir esse prazo no ok mesmo, não vai te deixar na mão nunca, porque isso faz parte da personalidade de pessoas com perfil de alto C lobo, tá? Porém, como é o reconhecimento desse perfil? Eu posso levar ele para o meio da equipe, mandar a equipe bater palma, deixar todo mundo? Não. Você vai chegar no pé do ouvido dele ou por uma mensagem bem discreta, num e-mail, num WhatsApp, com uma mensagem muito bonita, bem escrita e bem elaborada, porque esse perfil ele é bem metódico nisso, e pode ali declarar as qualidades e a excelência do trabalho dele. E aí você vai deixar ele muito feliz, fazendo sempre o melhor. Vamos falar um pouquinho como é que você reconhece pessoas alto C, lobo. Falam pouco, muito pouco, inclusive. E quando se pronunciam, são muito assertivos no que falam, tá? Sabem exatamente por que estão falando, analisaram todo o ambiente e só vão se expressar e posicionar sua opinião de uma forma bem equilibrada. É um perfil que você não precisa se preocupar quando ele abrir a boca, não, porque ele é bem centrado. Ao contrário do gato, que quando ele fala, posso falar, fique alerta, porque pode sair muita coisa ali que você não vai gostar de ouvir, ok? O perfil de alto C, ele normalmente pergunta como. Qualquer tarefa que você pedir para ele fazer, ele vai dizer para você assim,
Ok? Posso contribuir. Como você quer que eu faça? O que você quer que eu faça? Em qual tempo você quer que eu realize? Mais ou menos assim. Não se preocupe, não estranhe, não fique chocado, porque ele vai produzir muito bem acompanhando esse passo a passo que a personalidade dele exige. Escutam bastante. Inclusive, você percebe nesse perfil profissões como psicólogo, né, os terapeutas, o coach, administradores, tá? Porque como eles são bem metódicos e organizados, eles também são bons ouvintes, administradores de empresa, advogados, são profissões de pessoas que vão ter o prazer em ouvir o outro e mediante isso concluem suas opiniões, tá? Vão ao ponto, mas eles gostam de falar. Então, ao mesmo tempo que eles ouvem bastante, eles são bem objetivos. E quando eles têm um estímulo para se posicionar, aí eles falam bastante. Quando eles entendem que ocuparam o espaço deles e que eles já sabem o que tem que ser feito, como tem que ser feito, aí você se prepara que eles vão dar um monte de sugestões, mas geralmente sugestões bem centradas, tá? Mas falam bastante depois que ocupam esse espaço. Precisam, às vezes, de um alerta para tomar cuidado com esse excesso, né, de regras que tem no perfil, ok? Eles também não têm muitas emoções, é um perfil parecido com o da águia, não fica se posicionando à toa, né? No sentido de, eu vou chorar, vou deixar todo mundo exposto aqui, vou ficar me lamentando. Não, eles são perfis bem melancólicos, tá? Isso é um ponto bastante frágil do perfil de lobo. É um perfil que se entristece quando ele não é reconhecido ou quando ele é injustiçado. Mas normalmente ele não vai para conflito, ele prefere se retirar do ambiente. Ele não vai bater de frente com o líder nunca, porque ele é extremamente subordinado, ele gosta de fazer parte de equipes, então ele não vai bater de frente com liderança. Porém, se ele se sentir acuado, chateado, humilhado, ele vai sair de cena. A energia dele cai muito e ele prefere se abster do grupo, não quer mais fazer parte, tá? São focados em tarefas e processos, então tudo que você der para ele, ele vai organizar muito bem organizado. Ele cria na mente dele um processo de passo a passo, isso é natural nesse perfil, tá? Se você pedir para ele organizar a casa, por exemplo, ele vai criar na mente dele o que ele tem que limpar primeiro, o que ele tem que guardar na gaveta primeiro, como ele tem que dobrar, se é por cor, se é por tamanho, ele cria, é natural isso nesse tipo de perfil, tá bom? Eles são meticulosos, muito meticulosos, só que como eles evitam erros e prestam bastante atenção para dar opinião, e quando dão opinião estão certos daquilo. Então eles sempre se acham certos. Dificilmente eles vão reconhecer que erraram. Dificilmente vão dizer assim, me perdoe, eu errei. Não. Até naquilo que todo mundo fica falando que tá errado, eles conseguem provar que tem uma porcentagem de acerto no comportamento e na escolha deles. É bem interessante. São diplomáticos. Em que sentido? Como que funciona o relacionamento desse perfil? Tem um monte de amigos? Não. Onde eles chegam, eles são bem, embora transparentes no que falam, não se posicionam em destaque. Então, se chegar numa festa, eles ficam no canto. As pessoas talvez nem percebam a presença deles quando entra e quando sai. Eles não se manifestam em lugares que eles não têm intimidade. O grupo de pessoas de confiança desse perfil é extremamente pequeno. Se o perfil de águia se relaciona intimamente com umas 10 pessoas, o perfil de lobo não passa de 5. Normalmente, às vezes, o núcleo familiar, a não ser que ele tenha muito conflito com alguém da família, os mais próximos, os mais confiáveis, os amigos desse perfil é o núcleo familiar. Marido, esposa, filhos, mãe, pai, irmãos, não passa disso. Fora do ambiente familiar, um amigo do trabalho. Raramente, tá? Às vezes nem isso. Amigos na rua,
esse perfil geralmente não tem, ele é bem educado, diplomático, cumprimenta todo mundo que fala com ele, mas não vai se desabafar, não vai desenvolver relacionamento de jeito nenhum com pessoas que ele não conhece. Como é que eu vou gerenciar um perfil desse se eu identifiquei pessoas com esse perfil que eu conheço ou eu sou uma delas, né? Sou um perfil de lobo. Como é que eu gerencio essa pessoa? Promover explicações claras e prazos. É aquilo que eu disse, ele sempre vai fazer a pergunta, tá? Inclusive tem uma ferramenta no coach que a gente usa muito, né? Que fazem essas perguntas, o que, como, quando, por quê. O plano de ação do coach, ele é todo embasado nessa estrutura. E o lobo, ele utiliza muito essas conotações, tá? Ele usa demais. Então é muito importante, quando ele for fazer algo, você diga para ele quando, como, por quê, com quem, pra quê. Ele só precisa saber disso. Ele normalmente não vai ficar tentando mudar a opinião de ninguém. Ele não se desgasta com esse tipo de energia de falar, não, mas você quer a xícara branca, eu vou provar pra você que a xícara preta é melhor. Não. É a branca tá favorecendo todo mundo, vamos fazer a branca. Não tem por que eu querer a preta. Ele não fica contrariando. É um perfil bacana até pra lidar com isso quando você faz um trabalho em equipe, tá bom? Que mais? Demonstra lealdade. A prova já é nesse exemplo que eu citei da xícara, né? Ele é leal, então vamos fazer branca? Vamos fazer branca. Vai beneficiar a equipe? Vai. Ainda que eu não goste do branco, ele abre mão de algumas preferências dele em prol da equipe. Isso é muito legal nesse perfil. Por isso é um perfil de time. É um perfil de trabalho junto, tá? Mas em foco profissional, ok? Ajude ele a administrar conflitos. Dos 4 perfis que nós citamos aqui, o perfil mais melancólico é o lobo, o perfil mais pessimista é o lobo e o perfil que mais guarda rancor e mágoas. As raízes de amargura, elas crescem numa proporção absurda dentro desse tipo de perfil, o que não acontece com os outros. Então, geralmente é um perfil tendencioso a processos depressivos e de crises de ansiedade, mas ele costuma sofrer sozinho. Ele tem uma extrema dificuldade de compartilhar aquilo que ele está sentindo. Então, a probabilidade de ajudar esse perfil numa condição dessa é mais difícil. Por isso, você precisa ficar alerta a pessoas que são extremamente introvertidas e que você percebeu, né? Como sendo do perfil de lobo, porque se ela tiver impactos emocionais, ou uma perca de um ente querido, ou um problema no trabalho, ou uma perca de um projeto, ou um fracasso em algo que ela estiver fazendo, ela vai ter um impacto emocional que pode deixá-la depressiva, que pode deixá-la com picos de ansiedade, e ela não vai falar. A não ser que chegue num estágio absurdo que ela não consiga segurar mais. Mas aí um perfil desse, quando chega nesse estágio, aí ela já entrou num estado que vai precisar de uma ajuda profissional, às vezes até com internação, com medicação. É um perfil com probabilidades suicidas, tá? Então tem que tomar bastante cuidado. Pessoas que ficam muito isoladas dentro de quarto, que não gostam de conversar, que tem problemas para dormir, que ficam assim agitadas. Ela não fala o que ela tá sentindo, mas você percebe ela inquieta. Então é um alerta. Esse perfil tem muitos problemas com esse tipo de instabilidade emocional, tá? Você precisa ajudar esse perfil a entender que ele tem que aceitar a ideia dos outros. Porque como ele é muito metódico, e ele analisa o ambiente, ele cria na mente dele um processo, ele acha que encontrou uma solução. Então, quando você vem com outras soluções, criando arestas, ele não é muito aberto para ouvir, não. Tá? A não ser que você tenha muito argumento para mudar a cabeça dele. Senão, ele vai naquilo até o final. Nisso, ele é meio parecido com o tubarão. Só que o tubarão não ouve nada. Já o lobo te dá um pouquinho mais de abertura para analisar aí as questões, tá bom? Que eles aceitem os próprios limites, porque quando eles têm uma tarefa, eles querem excelência, exigem muito de si, querem sempre ser muito bom no que faz. Não é para se expor para todo mundo como os melhores, mas é para mostrar para ele mesmo que ele é capaz. E aí ele quer romper limites o tempo inteiro. O tempo inteiro. Então ele precisa ter um alerta que existe um limite de desgastes, de condição física, de tempo. Esse perfil precisa entender isso e você precisa ajudá-lo
com essa parte. E também ensiná-lo, né, ajudá-lo, gerenciá-lo a pedir ajuda quando ele não tá aguentando alguma coisa. Ele pode pedir ajuda, ele pode pedir um ombro para chorar. Ok, mas é um perfil organizado, é um perfil sincero, é um perfil capaz. Deu na mão dele, ele vai cumprir a tarefa. Chova canivete, ele vai chegar no dia e no horário com tudo pronto para você. Então vale a pena potencializar isso e ajudá-lo emocionalmente. E aí nós chegamos ao fim da nossa série de perfil comportamental na visão de William Maston. E aí nos próximos vídeos falaremos de outros teóricos. Foi um prazer falar com você, mas não se esqueça, deixe comentários para nós também, deixe sugestões de novos temas e nós vamos estar postando novos vídeos toda semana e eu conto com você. Bye, foi um prazer!